é o seguinte, nós pensamos, dos nossos pensamentos nós sentimos, dos nossos sentimentos nós vibramos, e o que nós vibramos nós atraímos. Isso não é uma crença, tá, gente? Isso é uma lei, Se esse assunto é interessante para você, que é lei da atração, lei da vibração, lei de causa e efeito, se isso interessa para você, fica comigo até o final desse vídeo e vamos aprender mais a elevar a nossa vibração e atrair coisas melhores para a nossa vida. Fica comigo aí. Oi, gente, bom dia. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu prometi há umas semanas, a respeito desse livro aqui, ó, Peça e Será Atendido. O que acontece? Esse livro, ele nos diz que o nosso estado original é do bem-estar e da liberdade. E então o livro propõe uma escala de emoções, né, que pra gente se orientar, é a bússola, nossa bússola de orientação emocional. Então, assim, são 22 graus, né, cada grau envolvendo uma emoção e o que essas emoções nos fazem sentir. Então, tem as emoções mais baixas que nos provocam dor, né, a emoção do último grau é o medo, né, e o primeiro grau, o grau mais elevado, é o amor. Então, dentro de cada grau desse, que é uma frequência vibracional que a gente emite, porque nós somos energia, a gente atrai aquilo para nós. Então, o que até a física quântica também fala disso? Esse livro, ele fala de uma forma bem humana, assim, prática e cotidiana da física quântica, né? Então, o que nós emitimos, nós atraímos. Então, se a gente está vibrando numa faixa de energia mais baixa, né, dos sentimentos de dor e sofrimento, medo, ansiedade, desânimo e tal, a gente atrai mais daquilo. E a partir de um certo grau, que é o contentamento, eu vou botar essa escala para vocês, a gente atrai também mais daquilo que a gente está vibrando. Então, o livro propõe 22 processos, ó, 22 processos comprovadamente que irão aprimorar seu ponto de atração. Então, quando a gente vibra numa determinada emoção, a gente está num ponto de atração. Então, se a gente vibra no medo, a gente atrai mais do medo, a gente atrai mais daquilo que a gente tem medo. E aí eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo essa tabela, tá? Eu vou montar, porque aqui não tem desenhado, mas eu vou montar para vocês essa tabelinha. Deixa eu ver onde que tá aqui. Essa tabela que mostra as escalas. Eu tenho aqui em casa, na parede, eu anotei na parede aqui eu vou colocar aqui, olha, a foto da minha escala, que eu escrevo em giz, né, para eu sempre estar olhando o que eu tô sentindo naquela hora, e a partir do sentimento de mal-estar, eu vou lá na tabela, olho, tento identificar o que eu tô sentindo e faço algum processo para elevar a minha vibração. Então, se eu tô vibrando na ansiedade, eu vou fazer algum processo para sair da ansiedade e vibrar no estado de presença. Então, isso envolve o autoconhecimento e uma grande disposição da gente se conectar com a gente mesma, né? De a gente olhar para dentro, conhecer nossas emoções, entender que o que a gente sente, a gente vibra, e o que a gente vibra, a gente atrai. Então, é um exercício muito interessante da gente fazer e que realmente transforma a vida. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria aguentado passar pelo processo que eu venho passando desde que eu saí do Senado, porque eu escolhi sair do Senado porque eu estava me sentindo muito mal lá e investi nesse projeto que é o Comunicação para a Paz e o canal Vergonha de Quê. Então, é muito difícil você ficar sem fonte de renda durante tanto tempo, e eu tinha muito medo, o que eu vou fazer, como é que eu vou me sustentar e tudo. Então, eu comecei a exercitar essa questão da vibração, da lei da atração, e para manter o meu estado vibracional positivo, elevado, para poder atrair coisas boas. Então, se eu não tivesse feito isso, eu não teria aguentado passar por esse desafio de transição de carreira, de mudança de trabalho, né? Então,
Não é um processo fácil e a gente precisa se fortalecer para conseguir lidar com ele. Então, no livro fala assim, ó, é muito importante a gente ter essa consciência. Fala o seguinte, ó, lembra que quanto melhor você se sentir, mais estará alinhado com quem você realmente é. E quanto pior se sentir, mais rejeitará essa importante conexão. Então, o que tá dizendo aqui? Que o bem-estar é a nossa essência, né? O bem-estar, a prosperidade, a abundância, isso é a nossa essência. Só que o que acontece? A nossa cultura nos ensina exatamente o contrário, né? Uma vida que tem que ter sacrifício, senão a gente não consegue nada, que a gente não pode fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que dá dinheiro, a vida não é fácil para ninguém, é tudo muito difícil, os recursos são findáveis, são finitos, então para eu ter uma coisa eu vou tirar de outra pessoa. Então a nossa cultura nos ensina que se sentir bem, descansar, ter prazer é errado, né? Envolve um sentimento de culpa, porque se existe gente sofrendo no mundo, a gente como que a gente tem o direito, se dá o direito de se sentir bem, se existe gente sofrendo no mundo? Como que a gente pode se sentir em paz se tem tanta gente sofrendo? Enfim, a nossa cultura, ela nos ensina que é errado sentir prazer, é errado o bem-estar, é errado a gente buscar aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, né? Que o sucesso não é para nós, que o dinheiro é sujo. Então, esse livro é muito bom porque ele ajuda a gente a reprogramar nossas crenças, nossa visão, romper com os nossos limites, né? E evoluir. Então, eu vou gravar para vocês um vídeo de cada processo. Tá? Esse aqui é o primeiro, e aí vai ter uma playlist aqui no meu canal. Aí, para você baixar qualquer material escrito, você tem que entrar ali no link que vai estar na descrição do vídeo, e ali vai estar disponibilizado tanto a escala, né, emocional, quanto os processos de forma bem resumida, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes disso, eu quero convidar você, se você está assistindo esse vídeo antes do dia 14 de fevereiro de 2022, eu quero convidar você para participar da primeira semana da comunicação para a paz, de 14 a 18 de fevereiro, às 20 horas, aqui no YouTube. São 4 dias nos quais eu vou explicar o meu método de comunicação para a paz, cada dia eu vou falar de um dos 4 pilares, e no último dia eu vou falar sobre casos concretos que o meu método ajudou a resolver, e também sugestões de como poderiam ter sido resolvidas determinadas situações comunicativas ou situações de conflito. Então, fica comigo aí até o final desse vídeo. Aqui embaixo na descrição tem o link para a inscrição, né? Que na verdade não é exatamente uma inscrição, você só entra para o canal do Telegram para você receber os links dos vídeos, receber os avisos e os materiais em PDF, tá bom? Vamos lá para o nosso assunto de hoje, processos para melhorar os nossos pontos de atração. Bom, explicando aqui um pouquinho sobre o que significam esses processos, né, de melhorar o nosso ponto de atração, como eu falei na introdução, é o seguinte: nós pensamos, dos nossos pensamentos nós sentimos, dos nossos sentimentos nós vibramos, e o que nós vibramos nós atraímos. Isso não é uma crença, tá, gente? Isso é uma lei de funcionamento universal. Então, é questão de partículas, subpartículas, átomos, subátomos, enfim. Aí a gente teria que trabalhar um pouquinho no estudo da física quântica, da mecânica e tudo mais. Não é o objetivo aqui. Então eu vou tentar simplificar o seguinte: o que a gente pensa, a gente sente o que a gente sente, a gente vibra, e o que a gente vibra, a gente atrai. Quem é que quer atrair coisas ruins para a vida? Eu acredito que ninguém, pelo menos não em sã consciência, né? Mas o que acontece? Nós somos bombardeados por muitos pensamentos, muitas informações que vêm da televisão, das conversas, enfim, do mundo externo que a gente vive, dos ambientes que a gente vive, né? Então, a gente acaba criando os nossos pensamentos, e os pensamentos vão gerando as emoções. E muitas das emoções que a gente
vai tendo são negativas, ansiedade, medo, angústia, raiva, entre outras, né? E eu vou colocar aqui na escala vibracional dos 22 níveis vibracionais que a gente vai trabalhar para subir, né, de um nível para o outro, para vibrar melhor e atrair coisas melhores. Antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, deixar o seu comentário, tá bom? E ativar o sininho lá para que você não perca nenhum dos avisos, né? Nenhum tipo de postagem que eu colocar aqui. Claro, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e se você gosta do jeito que eu falo, do jeito que eu explico, enfim, aí você fica aí em conexão comigo pra gente ir compartilhando conhecimento e expandindo cada vez mais a nossa consciência, né? Então vamos lá, nós somos energia, somos espíritos vivendo uma experiência temporariamente humana e somos energia que vibra. Então tudo que a gente sente, tudo que a gente vibra, a gente atrai. Beleza, Anne, mas não tô entendendo muito bem, mas vamos lá. Pensa assim, ó, você pode escolher os seus pensamentos. Mesmo que você esteja inserido numa situação muito caótica, nós temos esse direito, nós podemos escolher os nossos pensamentos. Então a gente não precisa ficar direcionar nossa atenção, nosso foco para aquelas coisas que estão nos fazendo sentir mal. Então nós podemos escolher olhar para o outro lado, direcionar para outra coisa que nos faz sentir melhor com a gente mesmo, né? E esses processos que eu vou colocar aqui nesses vídeos, que serão vários, porque são 22 processos, eles vão fazer com que a gente aprenda a sair de um pensamento que está nos trazendo angústia e ir para um pensamento que vai nos trazer um sentimento melhor, tá? De acordo com essa tabela. Eu vou postar aqui essa tabelinha, mas a gente não vai poder o tempo inteiro ficar olhando nela por causa do espaço do vídeo, mas vou deixar, como eu já falei antes, um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar essa tabela, se quiser imprimir ou se quiser copiar, colocar em algum lugar na sua casa, para você sempre estar se conectando com você mesma, olhando o que você está sentindo e procurando um exercício para sair dessa vibração, tá? Então, o primeiro exercício, bom, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que o bem-estar é o nosso estado original, o bem-estar. Se a gente está se sentindo mal, a gente precisa fazer alguma coisa para voltar para o sentimento de bem-estar, tá? Então, o bem-estar, o estado de presença, o sentimento de prosperidade, de fluxo, é o nosso estado original. As coisas que acontecem na vida, aquela nuvem de pensamentos, aquela chuva de informações é que nos tiram disso. Mas a gente pode exercitar e desenvolver a habilidade de escolher os pensamentos com os quais a gente quer se conectar e para onde a gente vai direcionar a nossa energia. Então vamos lá, esse tema de orientação emocional. Porque o que acontece? Quando a gente está se sentindo sintonizado, né, vibrando em emoções mais inferiores, é como se nós estivéssemos colocando entraves no nosso caminho, entraves, obstáculos no fluxo universal que vem para nossa vida. Então, quando a gente aprende a elevar nosso estado vibratório, nosso nível vibratório, a gente está tirando esses obstáculos, esses entraves, para que a coisa venha de uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa, que a vida corra de uma forma mais tranquila, mais pacífica. Aqui no livro fala sobre tirar as árvores do seu caminho. É importante eu falar isso nesse primeiro vídeo, para que nos próximos você tenha um aproveitamento melhor, tá? Então fala assim, ó: deixe-nos tirar as árvores do seu caminho. Ele fala sobre um exemplo citado no livro, que é de um carro indo a 160 km por hora e ter uma árvore no caminho, né? Ele fala assim: lembra-se do exemplo do carro a 160 km por hora batendo em uma árvore? Em nossa analogia, a velocidade do carro equivale à energia criativa que você está atraindo por causa do seu desejo. E a árvore equivale aos seus pensamentos contraditórios ou à resistência. É comum as pessoas concluírem que a única opção é reduzir a velocidade, mas somos professores que estimulam a tirar as árvores do caminho.
Os processos aqui apresentados visam a ajudar você a tirar a resistência do caminho, pois não há nada melhor do que se movimentar na vida na velocidade a que você está acostumado, ou até mais rápido, porém sem obstáculos. Então, assim, o carro a 160 km por hora é a velocidade que a gente quer viver, a nossa alegria, nosso bem-estar, nossos desejos, sonhos e tal. Então, a gente quer, a gente quer ir, quer desenvolver. E a árvore, no meio do caminho, é o nosso obstáculo, né? Então, o que a gente pode fazer para não chocar com a árvore? Ou a gente tira a árvore, né? Ou a gente desvia da árvore, ou a gente desacelera. Mas esses processos, eles não querem que a gente... A sugestão do livro não é pra gente desacelerar, parar de desejar, parar de se movimentar. Esse cachorro, gente, ele adora fazer parte dos vídeos. O livro, ele não propõe que a gente pare de sonhar, que a gente pare de desejar, que a gente pare de ir atrás das coisas. Ele, para não bater na árvore, né? Ele propõe que a gente tire a árvore do caminho para que o fluxo aconteça, para que a gente se desenvolva, né? Outra parte aqui do livro importante. Deixe suas emoções o guiarem. As emoções são a chave para saber quais os melhores processos para cada pessoa em determinado momento. De modo geral, os primeiros processos serão mais adequados se você estiver se sentindo bem. Caso esteja se sentindo mal, utilize os últimos processos, que são os últimos do livro, né? O mais importante é saber, antes de aplicar qualquer processo, como você está se sentindo no momento e como gostaria de se sentir. No início de cada processo, mencionamos um nível emocional, lá da escala que eu falei. Qualquer processo incluído no nível emocional em que você acredita estar no momento é o melhor para começar. Então, tem vários processos, por exemplo, se você está vibrando na raiva, tem vários processos para você sair da raiva e ir para um estado melhor. Se você está na ansiedade, tem vários processos para você evoluir, né, sair do estado de ansiedade, tá? Então, ele fala aqui que a gente tem que estar consciente de que nós somos criadores intencionais. O que isso significa? Nós temos o poder de sair de um estado vibracional, de uma emoção, através dos exercícios, mudando o nosso pensamento, e a gente tem que ter a intenção para que isso aconteça. Então, se a gente identifica, tô me sentindo ansiosa, eu tenho a intenção de sair desse estado de ansiedade, aí a gente vai fazer o exercício, fazer o processo e vai sair desse sentimento de ansiedade. É uma coisa intencional, consciente, tá? E proposital, ok? Outro ponto que a gente tem que ter na consciência é que a gente não consegue controlar as outras pessoas, a gente só consegue controlar as nossas emoções. Então, o que a outra pessoa está sentindo, a gente não tem como interferir. Da mesma forma que as outras pessoas não podem controlar o que a gente sente. É uma opção, é uma escolha, tá? É possível. No livro fala assim, concentrando a energia para mudar a vibração oferecida. Quando você observa alguma coisa em seu agora ou lembra uma experiência passada, está concentrando energia. Quando imagina algo que possa lhe acontecer no futuro, também está concentrando energia. Ao concentrar energia, seu ponto de atenção ou foco faz você oferecer uma vibração que é o seu ponto de atração. Quando você se lembra, pensa ou imagina alguma coisa, ativa-se uma vibração em você. Quanto mais retornar ao pensamento, mais facilmente ativará a vibração, até que finalmente ela se tornará um padrão vibrátil dominante em você. As coisas que combinam com ela começarão a surgir na sua experiência concreta. Ou seja, se a gente ativar a vibração do medo, toda hora aquilo vai ser automático na gente. E o medo vai estar tão programado, repetitivo, tão entranhado em nós, que ele vai ser natural a gente vibrar naquela frequência do medo, e a gente vai atrair coisas compatíveis com essa frequência do medo, né? Da mesma forma, se a gente vibra na frequência da alegria, a gente vai atrair coisas boas. Então, às vezes não, geralmente a gente precisa repetir muitos processos, porque nossa mente, ela é reprogramável, né? Então, tem muita coisa no nosso subconsciente, nossas crenças limitantes e tudo mais, que acabam nos colocando em um estado vibratório ruim, né, negativo, que tiram nossa sensação de bem-estar.
Então a gente tem que fazer muitos exercícios para a gente deixar de vibrar na frequência do que nos causa um mal-estar e que a gente passe a vibrar então em frequências mais elevadas, ok? Então tenha na sua mente isso. Primeira coisa, nosso estado original, essencial, é o bem-estar, a prosperidade e a abundância. Tudo que difere disso, a gente precisa fazer um processo para trazer a gente de volta para esses sentimentos. Bem-estar, abundância e prosperidade em todos os aspectos. Não estou falando de dinheiro especificamente, estou falando da vida como um todo. Aí você pode dar uma pesquisadinha aí sobre conceitos de prosperidade, tá? A segunda coisa, nós temos o direito de fazer esses processos e sair dos nossos sentimentos ruins, tá? Eu gosto de usar um exemplo que é um pouco forte, mas a gente, para figurar bem, para marcar na sua cabeça, é o seguinte: o luto, né? Tem gente que acha que deve ficar de luto pela morte de alguém durante anos. Ela precisa ficar naquele estado de sofrimento, de dor, de falta. Só que ela vai ficando tanto naquilo que daqui a pouco ela não consegue mais sair. Então, se a gente está vivendo um luto, não permaneça nesse luto muito tempo, porque de nada vai adiantar. A pessoa não vai voltar, sua vida não vai melhorar se você ficar daquele jeito. Acontece que a gente fica preocupado com o que as pessoas vão falar, né? Ai, nossa, tá de luto, não demorou nem uma semana, a pessoa já tá vivendo normalmente. É seu direito, é nosso direito a gente viver normalmente, porque a gente precisa estar bem, a gente precisa se sentir bem para poder seguir a vida. Então, manter o estado de luto por muito tempo é nocivo, porque você acaba prejudicando a sua vida, a sua existência, a existência de outras pessoas, né? Não vou falar que é fácil, não, porque a gente sofre, a gente sente a falta da pessoa que se foi. Mas pensa bem, vamos raciocinar aqui, vai adiantar alguma coisa, né? É trágico que eu vou falar assim, é meio pesado, meio forte, mas, por exemplo, uma família que perde um filho e tem outros filhos. A mãe e o pai ficam ligados tanto na perda daquele que se foi, que os que ficam praticamente órfãos e não muda nada, né? Não vai trazer o filho de volta, o que se foi, e acaba prejudicando todo o andamento da família, o prosseguimento, né, da vida dos filhos que ficaram. Então, assim, a gente tem esse direito. E se alguém te criticar por isso, feche os seus ouvidos, não se importe com a opinião alheia, tá? Porque cada um tem que cuidar da sua própria vida. Não ligue para o julgamento dos outros. Bom, vamos lá. Para a parte mais prática agora, eu vou colocar aqui na tela a escala vibracional, que são 22, tá? E aí você vai observar aí os sentimentos que definem cada estado vibracional, cada nível de frequência, ok? Vou dar uma pausa aqui para poder botar. Então é o seguinte, ó, a escala de orientação emocional, eu vou ler porque é para não errar nenhum nível, tá? O nível mais elevado que a escala propõe é alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. Aí eu vou falar de cima para baixo. 2, paixão. 3, entusiasmo, ânsia e felicidade. 4, crença e expectativa positiva. 5, otimismo. 6, esperança. 7, contentamento. 8, tédio. 9, pessimismo. 10, frustração, irritação e impaciência. 11, sobrecarga. 12, desapontamento. 13, dúvida. 14, preocupação. 15, reprovação. 16, desânimo. 17, raiva. 18, vingança. 19, ódio e ira. 20, inveja. 21, insegurança, culpa e desvalorização. E 22, que é o estado mais baixo, que é medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência, tá? Então, a gente tem que aprender a olhar para nós, para o que a gente está sentindo, sem julgar, tá? Não é bom nem pensa assim, ó, não é bom nem ruim. Eu tô sentindo medo, então vamos fazer o exercício para subir um pouquinho. E aqui no livro fala sobre a mínima melhora. Então, por exemplo, se você tá sentindo medo e você conseguir subir para insegurança, já é uma melhora. Se você tá sentindo raiva e subir para
raiva. Desânimo, que é o próximo da escala, já é uma melhora. Então, assim, não importa se você vai conseguir sair do medo para o contentamento numa pancada só. O importante é você ir progredindo cada vez um pouquinho. Acontece, tá? Às vezes você tá, dependendo do exercício que você faz, do processo que você faz, você consegue sair da raiva, ou da mágoa, ou da frustração e subir vários graus, assim, e sair do 22 e ir pro 15, sair do 22 e ir pro 17. Então, é possível, dependendo do seu estado, e com os exercícios, quanto mais se pratica, mais a gente consegue ser rápido nessa mudança. Vai ter um momento que já acontece comigo, que eu identifico o que eu tô sentindo, por exemplo, às vezes eu me sinto frustrada, eu já sei rapidinho o que eu tenho que fazer e eu já faço mentalmente, eu nem preciso escrever ou fazer alguma coisa assim mais mecânica, né? Mais de condicionamento. Eu mudo rapidinho e subo, porque eu já fiz tanto que eu já aprendi. Então esse processo já ocorre na minha mente, tá bom? Então vamos lá, não se julgue, não se sinta culpado, não importe com o julgamento das pessoas, você tem o direito de se sentir bem. Esse é o estado que você vai conseguir atrair coisas boas na sua vida. Não é crença, é uma lei universal, é uma lei física, uma lei, não vou dizer material, mas uma lei energética, tá? É bom estudar um pouquinho sobre física quântica. Eu sugiro muito que vocês leiam esse livro, tá? Porque aqui fala do valor. Por exemplo, aqui o valor da raiva positiva, né? Os que querem, quando a gente quer alguma coisa e não consegue, o direito de aliviar a emoção. Olha, estou dando o melhor de mim para fazer o melhor. Então, ó, mesmo que você esteja se sentindo mal neste momento, o segredo para voltar a sentir-se capaz e no controle da sua vida é decidir. Então, você decide sair daquele estado, né? Então, decidir que vai dar o melhor de si para fazer o melhor possível. Abra-se imediatamente para pensamentos positivos e persista nesse esforço. Por que persista nesse esforço? Porque a nossa mente, o nosso ego, ele se esforça muito para trazer a gente para o estado anterior, que é um estado já conhecido. É a tal da zona de conforto, que muitas vezes não tem nada de confortável, né? Então, o nosso condicionamento mental, o nosso ego, ele trabalha incessantemente para manter a gente no estado que a gente já está. Então, todo o movimento que a gente fizer para mudar esse estado, o ego a nossa mente vai ficar falando, ficar trazendo formas de voltar a gente para aquela situação. Mas por isso que a gente tem que persistir, até que reprograme e você não volte mais naquele pensamento, tá? É fantástico o poder que a gente tem de transformar a nossa vida por meio da mudança da nossa escala vibracional, da mudança do nosso pensamento, das nossas emoções e das nossas vibrações. Enfim, botei aí, li para vocês os níveis vibracionais, né, a escala de 22 emoções que a gente sente. E agora eu vou falar com vocês o primeiro processo. Olha só que legal isso aqui que ele fala, ó. O objetivo de cada processo é nos fazer baixar a resistência, encontrar alívio e melhorar o nosso valor de referência emocional, ou seja, qual escala, né, das emoções que a gente vai estar. Então, se a gente está no medo e passar para a raiva, já é uma melhoria, porque é uma vibração energética, é física isso, né? Então, quando a gente está no medo, a gente emite ondas vibracionais que vão trazer aquilo. Se a gente está na raiva, é melhor que o medo, é mais alto. Não é bom também, assim, vou falar, tô me sentindo super bem, tô sentindo raiva. Não, não é isso. A raiva é melhor que o sentimento da depressão, que o sentimento do medo, tá? Então, a gente vai melhorando nosso valor de referência emocional. Então, diz aqui no livro que é muito legal, ó. A chave para ser bem-sucedido depende da capacidade de se libertar da resistência, ou seja, dos sentimentos mais baixos. Quanto mais alegre você for, menos resistência terá. Então, sentir alegria é um direito que a gente tem, para a gente poder criar uma vida favorável, independente do contexto que a gente está vivendo. Se a gente está com muitos problemas, muita dificuldade, se a gente permanece com foco nos problemas e na dificuldade, a gente não vai sair dali nunca, porque a nossa vibração é daquilo ali, então a gente só vai permanecer ali. O que acontece? A gente tem que
de certa forma, é ignorar, entendeu? É olhar para o outro lado, intencionalmente, escolher pensar em coisas que nos fazem levantar, né, a nossa vibração para atrair coisas diferentes daquilo que a gente está vivendo ali, do problema. Então, não adianta a gente ficar ali focando no problema, a gente só vai vibrar e atrair mais daquilo. Então, procurar sempre vibrar na alegria, independente do que esteja acontecendo, independente do caos que esteja na sua vida, tá? Isso faz a gente muito mais forte e faz a gente transformar a nossa vida com mais velocidade. Fala assim, ó, agora anime-se, divirta-se. Isso é muito importante, gente. Sair desse pensamento que a gente tem de que tudo tem que ser sacrifício, que se não tiver sacrifício, se não doer, a gente não consegue. É exatamente o contrário, tá? Então vamos lá. Processo número 1. Escalada da contemplação. Para que serve esse processo? Quando quer melhorar o estado de espírito, quando quer melhorar o relacionamento com alguém ou com alguma coisa, quando quiser manter o sentimento atual, você está se sentindo bem, então você quer fortalecer aquele sentimento atual, aí você vai e faz esses exercícios aqui, tá? O valor de referência emocional, você tem que olhar na tabela aí, do 1, né, que é o mais alto, até o 5, que é o otimismo. Então, se você está vibrando nessa escala de alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade e amor, até o que vem abaixo, até o otimismo, né, que é o número 5 da tabela, você tem que olhar aí, você faz esse processo, tá? Tem sempre a tabela à mão para você poder colocar, saber localizar aí o que você está sentindo, tá bom? Olha o que o livro diz aqui, ó. Tente não agir em função do que os outros pensam a seu respeito. Ao fazer isso, você perde o controle. Consulte seu sentimento e seu desejo para poder exercer o controle e fazer as suas próprias escolhas. Ao decidir que nada é mais importante do que se sentir bem e resolver que vai conscientemente procurar coisas para apreciar, você estabelece um circuito entre você e os objetos de apreciação. A lei da atração passará a funcionar imediatamente e você começará a procurar mais coisas para apreciar. Então, quanto melhor a gente se sente, mais a gente... melhor a gente se sente. Então, tipo assim, quanto mais eu me sinto melhor e mais processos e exercícios eu faço para fortalecer esse sentimento de bem-estar, mais bem-estar a gente vai sentir. Então, melhor a gente se sente. Então, contemplar, o que é o primeiro processo? É a contemplação. Aí, como que é você contemplar? É você olhar, se colocar num estado de observar as coisas de uma forma positiva. Tá? Esse processo, ele é bem simples, porque é só você contemplar. O que é contemplar? É você focar a sua atenção em algo que te dá prazer, em algo que você gosta. Então você pode olhar para uma criança brincando e se permitir sentir aquela alegria que a criança brincando te provoca. Você pode abraçar o seu animal, você pode olhar para coisas que você acha bonito, roupas bonitas, você pode pensar em frases que te provocam um sentimento de bem-estar. Você pode trazer à sua memória coisas que você ouviu e que te fizeram sentir bem. Trazer à sua memória momentos em que te fizeram sentir amor, por exemplo, o nascimento do seu filho, o seu momento da formatura, o momento em que você ouviu o seu amor falar que te ama. Então, a contemplação, ela é isso, é você, não exige grandes esforços nem grandes movimentos, é você trazer a sua mente ou a sua visão ou aos seus ouvidos, como escutar uma música, assistir um filme engraçado, trazer à sua memória, a sua visão, coisas que te provocam prazer, lembranças que te fazem sentir sentimentos mais ligados ao amor, ao bem-estar, né, a alegria. Esse é o estado de contemplação que vai te manter no estado de bem-estar. Então, por isso que é um processo direcionado para
quem está se sentindo do nível 1 até o número 5, tá? Até o nível número 5, ou seja, você já está se sentindo bem, então você só vai fortalecer esse seu sentimento de bem-estar com esses mecanismos, tá bom? Então, basicamente o processo número 1 é isso, é a escalada da contemplação, na qual você mantém, fortalece e coloca, programa cada vez mais no seu subconsciente o sentimento de prazer e bem-estar em relação à vida, ok? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, deixa aí o seu comentário, que isso me ajuda a fortalecer o canal, ajuda a crescer. E você me ajuda a crescer o canal, ajuda a levar informações úteis a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Inscrever-se, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Até o próximo vídeo, que vem com o segundo processo, deixa eu já te falar aqui, que é a caixa de criação mágica. Até o próximo vídeo. Um beijo!